Olá, pessoal. Desde 1962, comemora-se, celebra-se no Brasil o Dia do Samba. Essa data foi criada em virtude do primeiro congresso que aconteceu no Rio de Janeiro entre 28 de novembro e 2 de dezembro daquele ano. Então, a partir disso, estabeleceu-se, constituiu-se dia 2 de dezembro como o Dia do Samba. E não tem como falar de samba sem falar de Donga, que nós teremos a oportunidade de conhecer um pouco da sua biografia. E também não tem como não falar, né, de Pixinguinha, Junda Baiana, companheiros de Donga. Né? Então aqui vos apresento Pixinguinha, ao meio João da Baiana e ao lado de João da Baiana, Donga. Samba, segundo Ney Lopes, no seu novo dicionário Banto do Brasil, não é? Samba vem de semba, do Kikongo, que significa umbigada. Então, Ney Lopes é um pesquisador, sambista, compositor e advogado. Teremos oportunidade de conhecê-lo também, né, a partir de uma entrevista que ele concedeu ao Haroldo Costa, na obra que eu já vos apresentei aqui em outro momento, a obra Fala Crioulo. Então, teremos a oportunidade de conhecer o Ney Lopes através dessa entrevista. Então, hoje vamos falar de Donga, a partir dessa obra organizada pelo Flávio dos Santos Gomes, Jaime Laureano e Lilia Moritz Schwartz, né? A chamada Enciclopédia Negra Brasileira, editado pela Companhia das Letras no ano de 2021, no ano passado. Então vamos lá. Donga nasceu em 1890 e faleceu em 1974, na cidade do Rio de Janeiro. Ernesto Joaquim Maria dos Santos, o Donga, nasceu no Rio de Janeiro, numa data que oscila entre os meses de abril e maio e os anos 1889, 1890 ou 1891, possivelmente no dia 5. Então, uma pequena pausa para comentarmos aqui. Vejam a incerteza da data do nascimento do Donga. Incerteza no dia, no mês e no ano. Isso é bastante recorrente na população afrodescendente egressas da escravidão, no imediato pós-abolição, assim também como no período da escravidão. Então, nota-se que não havia uma preocupação do registro desses sujeitos por parte do Estado. Não se tratava apenas de desleixo familiar. Não é isso, não. É que o Estado brasileiro não primou pela preservação da identidade civil desses egressos da escravidão. E mesmo a dificuldade que eles tinham ao acesso dos seus direitos, como o registro de nascimento, né? Então, é uma das questões que nós que pesquisamos a escravidão e pós-abolição colocamos acerca da identidade desses sujeitos, muitas vezes uma identidade precarizada no que tange, como nós vimos aqui, as datas de nascimento, as datas de morte, os seus antepassados. Então, sigamos.
De toda maneira, ele viveu no período do pós-abolição, num ambiente marcado por uma nova sociabilidade negra, experimentada em várias comunidades ao redor do Rio de Janeiro ou na própria cidade. Ou na própria cidade do Rio de Janeiro. Ele era filho de Pedro Joaquim Maria, pedreiro e bombardinista, e de Amélia Silvana de Araújo, a tia Amélia, mãe de santo e cantora de modinhas, uma das baianas das denominadas tias do bairro da Cidade Nova. O garoto, influenciado por esse ambiente, já com 14 anos, aprendeu a tocar cavaquinho, violão e banjo e a dançar um partido alto. Sob o pseudônimo de Zé Vicente, ele se uniu entre 1913 e 1914 aos amigos Pixinguinha e Caninha. Eles formaram então o grupo do Caxangá, liderado por João Pernambucano, e voltado aos temas nordestinos. Por que os temas nordestinos? Porque eram os temas que eles viviam. Muitos deles migraram do Nordeste para o Sudeste, para o Rio de Janeiro, para Minas, São Paulo, Espírito Santo, e traziam, né, na sua bagagem as suas questões, as suas temáticas. Mesmo os que nasceram no Rio de Janeiro, como nesse caso Donga, familiarizaram muito com essa cultura que migrou do Nordeste para o Sudeste. 2 anos depois, na casa de tia Ciata, compôs o samba chamado Pelo Telefone. Ele compôs com Mauro de Almeida. A canção era quase coletiva, uma vez que se pautava nas referências musicais presentes nos encontros realizados nas comunidades locais. Pelo Telefone virou hino no Carnaval de 1917 e seria considerado, nesse mesmo ano, o primeiro samba gravado. O êxito que a canção alcançou corresponde à polêmica que envolveu a sua autoria. Além do caráter coletivo da composição, há um trecho em que se inclui um refrão retirado de um dito popular do Nordeste. O refrão é: "Olha a rolinha, senhor, senhor". Donga teria, portanto, se apropriado de criações coletivas e anônimas, registrando-as como de sua lavra e dando-lhe uma nova forma de samba. Então, numa época em que fazer música era recreação, era lazer, essas produções eram sobretudo coletivas, né? Na periferia, nos morros. Posteriormente, com a indústria, né, da música, vamos dizer assim, a partir das gravações em discos, é que se teve a preocupação do registro autoral das músicas. A prática era, entretanto, comum na época e foi consagrada na frase de Senhor. Ele disse: "Sambas são como passarinhos, é de quem pegar primeiro". O certo é que boa parte dessas composições provinham da experiência urbana do samba carioca, e Donga não fora o primeiro a adotar tal conduta. A novidade estava no fato dele ter registrado a partitura da canção na Biblioteca Nacional. O gesto como que inaugurava a figura do compositor moderno, que identifica a autoria individual para assegurar seus direitos sobre a obra e, assim, obter retorno. Nesse meio tempo, e a despeito da polêmica, a carreira de Donga continuou a deslanchar como
Agora, como violonista, juntou-se em 1919 ao grupo Os Oito Batutas, então liderado por Pixinguinha. Arnaldo Guinle foi o patrocinador do grupo, que fez sucesso numa turnê em Paris. Com suas marchas ranchos, chorinhos e sambas, conquistou público e crítica, mudando seu nome para o nome do grupo foi mudado para Os Batutas. Antes era Os Oito Batutas. A partir do sucesso, mudaram o nome do grupo para Os Batutas. Donga entrou para o Carlito Jazz em 1926 e saiu em turnê pela Europa, junto com a companhia de revista Bataclan. A orquestra típica Pixinguinha Donga foi inaugurada em 1928 e em 1930 os dois músicos fundaram o conjunto Diabos do Céu e Guarda Velha. Em 1932, Donga se casou com a cantora Zaira de Oliveira, que viria a falecer em 1951, e com quem teve uma filha, Lígia. Em 1953, casou-se novamente com Maria das Dores Santos. Ganharia, nesse meio tempo, renome internacional quando, em 1940, foi lançado nos Estados Unidos o disco Native Brazilian Music, organizado pelo músico Villa Lobos. Das 17 músicas constantes do disco, 9 eram de autoria de Donga. Em 1954, por conta da iniciativa do radialista Almirante, Donga formou com Pixinguinha o conjunto Velha Guarda. O nome era significativo, pois falava da geração dos dois amigos. O grupo atuou no programa de Almirante. O nome do programa era o Pessoal da Velha Guarda. Durante 4 anos se apresentou em diversos shows, como o Festival da Velha Guarda. Donga gravou um dos primeiros depoimentos para o Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro em 1969. Para garantir seu sustento, ele desenvolveu carreira como oficial de justiça, função na qual permaneceu até a sua aposentadoria. A essa altura, porém, já estava pobre, doente e quase cego. Morava na casa dos artistas, no bairro carioca de Aldeia Campista, quando faleceu, bastante esquecido, no dia 25 de setembro de 1974. Seu corpo foi enterrado no cemitério São João Batista e só na década de 70 o trabalho de Donga seria, de fato, reconhecido de forma mais ampla. Então, lemos aqui uma rápida biografia do Donga, cujo nome de registro era Ernesto Joaquim Maria dos Santos. Então, nesses dias, estamos apresentando alguns compositores, sobretudo do samba, porque dia 2 de dezembro, hoje, como já dissemos anteriormente, é celebrado o Dia do Samba. Grande abraço, continue com a gente, divulguem nosso canal, participem, opinem e sigamos.